sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Eu posso dizer que eu tiro muita onda, porque no meu celular, meu parceiro, só entra, ó, Gol Case. Já mudei a minha capinha. Então aqui, ó, de Dieguinho 10, tirando onda aí, ó, na rua aí com o meu telefone. Pô, enjoei da capinha. Eu meto essa aqui também, ó. Coisa linda. Essa aqui, inclusive, é a minha favorita. Pô, Dieguinho, hoje nós vamos jogar em casa. Não de preta, não. Então vamos meter uma branca aí, ó. Não tem a branca que é igual a camisa mais bonita do mundo. Pô, eu quero presentear meu pai. Então toma aí, ó. Tu bota aí o nome do pai, o nome do filho. Dá pra fazer também o contrário, você sozinho. A capinha que eu usava era essa daqui. E por que eu tô tirando onda com essas capinhas? Porque eu uso o Gol Case. Nós fechamos uma parceria exclusiva. Tá passando pra vocês aí na tela o QR Code. Com esse QR Code você ganha frete grátis, um cupomzinho extra. Comprou 2 capinhas, levou 4, papai. Quer coisa melhor do que isso? Não é só para iPhone, tem Motorola, tem Xiaomi, tem Samsung. São mais de 200 variedades de capinha de celular aí, perdão, de aparelho. E além de capinha de celulares, eles têm, ó, garrafa térmica, carregador de celular que você pode, ó, personalizar com o seu nome, carregador portátil, produtos exclusivos e licenciados. O Vasco ainda ganha royalties com isso. Que coisa melhor do que isso? Quer ficar aí bem trajado de Vasco da Gama? Vai na Gol Case, mas corre. Tem que ser pelo nosso link ou pelo QR Code que tá passando aí na tela. Vocês ganham frete grátis, compra 2 capinhas e leva 4. Ainda pega um descontinho extra. Gol Case, parceira do canal Futebolaço. E para quem me acompanha e torce para outros clubes, também tem linha do Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Palmeiras e por aí vai. Beleza? Tamo junto. Bom, galera, dito isso, vamos seguir aqui no manancial de boas notícias. Que é a primeira... Paê, 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 o Paê tá inscrito já no bid da CBF. Hoje, próximo da hora do almoço, o nome dele saiu no Diário Oficial. O Vasco correu, pegou o CPF dele na Polícia Federal, deu entrada junto ao visto, mais o CPF na CBF e, ó, o nome do Paê tá no bid, regularizado. Pô, então tem Paê contra o Palmeiras domingo? Não. O jogador tem um jogo ainda para cumprir de suspensão devido a uma punição que ele pegou no Campeonato Francês após, ó, dar-lhe um tapa na cara do auxiliar técnico da equipe do Lens, e aí ele vai ficar um jogo ainda punido aqui no Brasil. Passado o jogo do Palmeiras, ele pode normalmente ser escalado para o jogo do Bahia. Vai depender só do técnico Ramon Dias. E acho até que é um período legal, né? Ele vai ficar mais ou menos, desde que ele chegou ao Brasil, 3 semanas aí para poder pegar o Bahia. A semana do jogo do Galo, a semana do jogo do Palmeiras e a semana agora do jogo do Bahia. Acho que é um tempo ok para ele começar já a jogar. Beleza? Outra situação boa e importante para trazer para vocês. Eu sei que vai ter muita gente aí feliz com essa notícia. O meia Gabriel Carabarral não faz mais parte do elenco do Vasco e já está no site, tá? Vamos ao comunicado do Vasco. O atleta Carabarral não é mais integrante do elenco do Vasco. O meia recebeu uma proposta e o Vasco entrou em composição com o Santos para a liberação do jogador antes do fim do seu contrato com o Cruz Maltino, tá? O Carabarral tá acertado aí com uma equipe mexicana, tá? Então, 2 jogadores que vieram do Santos para o nosso elenco no meio do ano já zarparam. Juan Cruz e agora o Carabarral. Só quem veio do Santos e ainda tá é o zagueiro Michael, tá? Então essas são algumas informações positivas. Quer mais uma? O nosso goleiro Felipe Gabriel e o atacante Ryan estão integrados à seleção brasileira sub-17 para um período de treinamentos, tá? Visando a Copa do Mundo da categoria, que vai acontecer na Indonésia agora em novembro deste ano, tá? Então o Ryan, nosso centroavante, e também o goleiro Felipe Gabriel estão convocados com a amarelinha. Sobre zaga, o mais provável hoje é que o zagueiro Manu Capasso supra a ausência do Léo pela esquerda. Lembrando que o Capasso foi contratado pelo Vasco junto ao Tucumã da Argentina e ele fez a temporada inteira na Argentina como zagueiro pela esquerda no Vasco, que ele voltou a atuar pelo lado direito. Então, é uma posição que ele está acostumado já
a jogar. E agora, para finalizar aí, sobre questão de bom momento, com chave de ouro, vamos falar do CEO do Vasco, o Lúcio Barbosa, tá? O Lúcio Barbosa tem sido um cara na dele, low profile, um cara proativo, com perfil mais conciliador e internamente está sendo considerado o cara que conseguiu apaziguar a guerra que existia ali entre a SAF e também o Vasco da Gama Associativo, muito também em função ali da relação não ser boa com o Luiz Melo. O GE fez uma matéria que está bem legal, eu gostaria de trazer para vocês bastidores aí do que apurou o GE, tá? A matéria trata o Lúcio Barbosa como apaziguador. Lúcio Barbosa veste a camisa do Vasco, prega união e agrada como CEO. Diretor financeiro da SAF e CEO, interino acumula funções e aproxima a gestão tanto do futebol como do clube associativo. Com Vascaínos Unidos, vamos ficar mais fortes, diz ele. A matéria foi produzida pela Emanuele Ribeiro, Marcelo Baltar e o Tébaro Schmidt. Vamos aqui ao corpo da matéria. Há um mês, a 777 comunicava a saída de Luiz Melo da SAF do Vasco. No mesmo dia, teve início a transição de comando, em reunião no Rio de Janeiro, que teve a conformação de Lúcio Barbosa como CEO interino. Desde então, algumas coisas mudaram. Vou até fazer um parêntese, informação minha, tá? Cheguei até a conversar com uma pessoa, o próprio Lúcio, tá? Ele não me pediu óbvio. Eu falei, Lúcio, e aí? É interino mesmo ou tem a possibilidade de você ficar efetivado? Cara, a gente tá aí como interino, estamos se dedicando e pode ser que sim. Pode ser que, dependendo do desempenho, como as coisas caminhem, eu seja efetivado como CEO definitivo. Isso quem me confirmou, essa informação minha que eu tô trazendo para vocês aqui no canal, foi o próprio Lúcio Barbosa numa conversa que eu tive com ele no dia do evento lá dos Camisas Negras, tá? Então vamos seguir aqui a matéria. Vamos lá. Com um perfil discreto e apaziguador, desculpa o barulho aí, a porta tá aberta aqui, casa da ventania que tá correndo aqui, não tem fantasma no vídeo não, tá? Com um perfil discreto e apaziguador, Lúcio conseguiu em pouco tempo o que até então parecia distante, a união entre todos os setores do Vasco. A gestão da SAF vive um momento de mais proximidade do clube associativo e do futebol. O clima nos bastidores mudou. Não é segredo que Luiz Melo tinha desafetos na associação e até certo ponto teve seu trabalho minado internamente no Vasco. Lúcio Barbosa, por outro lado, tem uma boa relação com a diretoria do clube. O discurso no momento é de união. Os bons resultados no futebol, com o princípio de reação no brasileiro, só contribuem para isso. Se nos últimos meses houve seguidas cobranças públicas da associação em relação à SAF, nos últimos 30 dias as partes se uniram e trabalharam juntas em algumas questões. Foram os casos das disputas para levar o jogo contra o Atlético Mineiro para o Maracanã e da estratégia no Superior Tribunal de Justiça contra a punição do clube. Trabalho a 4 mãos, tá? Os departamentos internos também estão mais próximos. Toda a celebração do centenário dos Camisas Negras foi idealizada em conjunto pela SAF e pelo clube. Há um caso emblemático. Na próxima semana será comemorado em São Januário o Dia dos Funcionários do Vasco. Até então, SAF e clube fariam eventos diferentes. Após a chegada de Lúcio Barbosa, ficou combinado que ocorrerá uma celebração conjunta para todos. No fim do ano passado, por exemplo, houve confraternizações de fim de ano distintas, o que gerou um mal-estar entre os colaboradores. Lúcio tem um perfil discreto e falou publicamente em raros momentos durante os 30 dias no comando da SAF. Um deles foi na celebração de 125 anos do Vasco na sede náutica, na segunda-feira, quando, ao lado da cúpula do clube associativo, pediu união entre os vascaínos. Aspas para Lúcio Barbosa. A história nos prova que a gente estava do lado certo e vamos continuar. Com muito orgulho, a gente toma a frente dessa missão, mas a gente não consegue sozinho, só consegue se estiver com os vascaínos unidos. Tenho certeza que a gente tem os vascaínos unidos e assim a gente vai ficar mais forte para vencer o que tem de vencer. A gente pode perder algumas batalhas, mas no final, a guerra que é mais importante, a gente vai vencer, mas só se estivermos juntos. Um posicionamento muito inteligente
e muito importante de quem precisa unificar, né, dois fragmentos do Vasco que vinham divididos, o Clube Associativo e também a Vasco da Gama SAF. Caminhando para a reta final, na reunião que marcou a passagem de bastão no comando da SAF, com participações de Lúcio e Melo, foram liberados recursos extras para um maior investimento em reforços, o que ajudou nas contratações de Verrete e Payet, jogadores que desembarcaram em agosto no clube. O novo CEO é mais próximo ao futebol, costuma acompanhar treinos e é mais sensível às demandas da pasta, segundo uma fonte ouvida pelo GE. Desde que sentou na cadeira, ele toma a frente nos jogos e costuma ser um dos primeiros a desembarcar do ônibus. À frente nos jogos, dos ônibus, sempre vestindo uma camisa do Vasco, tá? E aqui vai mais uma aspas. Lúcio, o Vasco é um só. Eu vejo nessa sala que o Vasco está unido. Ele é essa união do Vasco que vai nos fortalecer. Fico muito feliz de poder constatar a união do Vasco dentro dessa sala. Disse isso o Paulo Brax na entrevista de apresentação do Payet. Me chamou muito a atenção e eu fiz questão de comentar isso no vídeo que eu fiz de bastidores da apresentação do Payet, porque, não, entre aspas, não fazia muito sentido falar daquilo na apresentação de um jogador. Mas sim, o Paulo Brax, talvez para querer dar um recado, ele fez questão de, num dia que todos os olhos estavam voltados para aquela apresentação, de falar: veja o Vasco unido nessa sala. Lá estavam o CEO da Vasco da Gama SAF, hoje de forma interina, Lúcio Barbosa, o Paulo Brax, que é o diretor executivo de futebol, estava Jorge Salgado, Otto de Carvalho e o Peralta, que é o presidente do Conselho de Beneméritos do Vasco. Ou seja, associação e SAF, todo mundo junto dentro de uma sala. Beleza? Para finalizar, Lúcio Barbosa vem acumulando as funções de CEO e diretor financeiro da SAF, anunciado em 25 de julho como interino. Ele tem o costume de desconversar toda vez que é perguntado sobre a possibilidade de assumir o cargo de forma definitiva. Eu só quero ajudar o Vasco, responde ele, que é torcedor do clube. Lembrando que aqui é uma informação minha, o GE falou que já perguntou e ele desconversa. Para mim, pelo menos, ele me disse: olha, de fato eu sou interino, mas quem sabe a gente agradando aí, se a gente não fica. Ou seja, ele vê com bons olhos seguir no cargo. E acho que está muito bem entregue, ele tem feito um trabalho bem legal. É visível essa união e como a poeira deu uma sentada. Óbvio, ninguém aqui é criança de saber que a poeira também abaixou pelos bons resultados. O Vasco há 3 jogos não perde, são 2 vitórias e um empate contra adversários difíceis, Atlético Mineiro, Grêmio e Red Bull Bragantino. Tudo isso também ajuda para que os ânimos se acalmem. Além de, nesse período, ter a chegada de jogadores importantes, como, por exemplo, o Dimitri Payet. Beleza? Então é isso, galera. Assim encerra a nossa segunda edição. Logo mais à noite eu chego com mais uma informação. Prioridade é um vídeo que eu estou preparando para a gente falar sobre o Maracanã. Se surgir outras coisas com mais urgência, digamos assim, volto a pauta para esses temas e aí para a parte da manhã eu venho com essa pauta do Maracanã aqui no canal, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento, Dieguinho volta abaixo, tamo junto, valeu!